Olá, alunos da Khan Academy Brasil, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do ser humano. Eu vou começar essa aula mostrando uma imagem para vocês. Olha essa família feliz. O que mais chama a atenção nessa família? Além, é claro, de todo mundo estar usando uma roupa colorida. Não chama a atenção a diferença na geração dessa família? Nós temos pessoas que são muito novas, crianças, temos pessoas adultas, temos já senhores de idade. Pois é natural a gente envelhecer. E hoje eu vou mostrar para vocês quais que são os processos e as fases de vida de um ser humano. Todo mundo vai passar por isso em algum momento. Nós vamos passar por isso em algum momento. Então, eu vou começar com a primeira fase. A primeira fase é a fase dos bebês, quando a gente acaba de sair do nosso ventre materno. Nessa fase, nós temos o desenvolvimento do nosso físico sendo a prioridade. Nós vamos dar o início da nossa vida. A gente vai começar a perceber o ambiente ao nosso redor e a gente vai começar a ser estimulado por esse ambiente. Assim, a gente consegue fazer contração de vários músculos diferentes, começa a entender a percepção do que está ao nosso redor. É por isso que os bebês, volta e meia, esticam o braço, esticam a perna. Eles estão começando a entender como é que o corpo deles está funcionando. Na sequência, nós temos a fase infantil, nesse caso aqui, de crianças de 1 a 6 anos. Nessa fase, você já está menos dependente da sua mãe, então você começa a descobrir as limitações do seu corpo. O que você consegue ou não fazer. Nesse momento, o crescimento físico é uma das maiores coisas, porque você está literalmente saindo do colo da sua mãe e indo para o mundo, e andando pelo mundo. Então, o seu físico começa a se desenvolver de uma forma muito rápida. É nessa fase que você vai sair de alguns centímetros de tamanho, de 50, 60, 70 centímetros de tamanho, e você pode chegar até 1 metro e pouco. Vale lembrar que é nessa fase também que a gente desenvolve as nossas aptidões. Nós começamos a interagir com o mundo e nós começamos a entender o que a gente consegue ou não fazer. Essa é uma fase muito interessante. A segunda parte infantil, eu vou chamar de criança de 6 a mais ou menos 13 anos. Essa fase é uma fase onde você começa a brincar muito com os seus coleguinhas. E nessa fase, o mais importante é a socialização sua com as demais pessoas que estão ao seu redor. Também é importante ressaltar que essa fase é uma fase de extrema atividade, porque você fica se movimentando o tempo todo. E é a fase que geralmente as pessoas associam com maior curiosidade. Então você vai sair perguntando para todo mundo o porquê das coisas, e é muito legal essa fase, porque você começa a descobrir tudo, você descobre como são feitas as coisas, como funcionam. É uma fase super legal, super fantástica. Só que na sequência dessa fase, nós temos o chamado pré-adolescência. A pré-adolescência, eu não vou colocar mais, e a partir de agora eu não vou colocar mais, o início em termos de idade. E eu vou explicar o porquê. O nosso corpo ele age de forma muito estranha. Os hormônios que fazem com que a pré-adolescência aconteça podem surgir nas pessoas em diferentes épocas. Então, é difícil determinar quando começa a pré-adolescência ou quando termina a pré-adolescência, da mesma forma que a adolescência e os que vão vir na sequência. Então, a pré-adolescência ela acontece quando o homem ou a mulher começa a observar algumas modificações corporais. É nessa fase que a gente vai começar a desenvolver para os homens pelos, por exemplo, pelos do bigode e da barba,
pelos no peito e coisas do tipo. A gente vai começar a mudar o tom de voz. E para as mulheres, apesar do tom de voz não mudar muito, muda um pouquinho. Você desenvolve os seios, você também desenvolve pelos em algumas regiões, nas axilas, por exemplo. E é claro que todas essas modificações, elas estão relacionadas com mudanças hormonais no seu corpo. Porque são os hormônios que fazem essas modificações. E, já que está tudo modificando, é inevitável que você não estranhe o que está acontecendo. Então, você começa a se sentir estranho no seu próprio corpo. Depois da pré-adolescência, nós temos a adolescência. A adolescência é a parte onde acontecem efetivamente as modificações físicas do seu corpo, aonde você vai mudar e vai se preparar para a fase adulta. Então, todos aqueles pelos vão começar a aparecer muito no seu corpo, a sua voz vai se modificar, você vai crescer muito, você vai deixar de ser uma criança e vai começar a se tornar um adulto. É claro que com essas modificações, como eu falei anteriormente, você vai ter uma bomba de hormônios vindo na sua direção. Então, o que vai acontecer é que toda a sua parte social e a sua parte física vão ser modificadas. Vale ressaltar também que as mulheres e os homens, eles vão ter modificações diferentes ao longo desse período. As mulheres tendem a amadurecer um pouco mais cedo do que os homens. Então, chegamos à fase adulta. Na fase adulta, você vai iniciar no seu auge físico. Você vai estar preparado para tudo e para todos. Você vai ser o mais forte que você pode ser. Você vai ser o mais rápido, mais ágil. Você vai estar literalmente no seu auge físico e no seu auge intelectual também. E isso vai levar com que você tenha uma modificação no seu comportamento e você comece a ver as coisas de forma mais tranquila, sem tanta interação dos hormônios que eu comentei anteriormente. Mas isso é um problema, porque a fase adulta, ela começa no auge, mas ela vai terminar no início do declínio físico. No início, aonde o seu corpo vai começar a perder tudo que ele adquiriu. E é nessa fase que nós chamamos de terceira idade. Considerando, claro, as pessoas geralmente me perguntam por que terceira idade? Porque a primeira idade é a infância, a segunda idade, em teoria, é a fase adulta, e a terceira idade é a fase dos idosos. Na terceira idade, nós temos uma grande perda de colágeno. E esse colágeno vai fazer com que a sua pele comece a ficar um pouquinho diferente, fique um pouco mais enrugada. Então, você começa a ter essa consistência na pele um pouco mais frágil e um pouco menos elástica. É importante ressaltar que é nessa fase também que, por conta de todos os anos vivos que você teve, você vai ter uma maior experiência de vida. Isso vai fazer com que você se torne mais sábio. E essa é a parte muito legal dessa fase, porque você vai conseguir observar coisas que as outras fases não observaram. Infelizmente, isso vem com um preço. Você começa a ter um declínio físico. Os seus músculos não mais trabalham da forma com que deveriam trabalhar. Isso pode causar uma série de problemas. Se você não se exercitar, não manter uma atividade constante, isso pode se tornar um problemão e ocasionar algum tipo de doença. Vale ressaltar que as pessoas geralmente me perguntam nessa fase: é verdade que os idosos são menores, a gente encolhe quando fica mais velho? Sim e não. A gente não necessariamente encolhe. O que acontece é que nas suas juntas a gente tem uma espécie de bolsinha de água. E essa bolsinha de água, ao longo da sua vida, vai se perdendo. A água que está dentro vai se desgastando.
E daí, se você juntar todas as bolsinhas de água sendo perdidas, elas vão ficando menores, o seu corpo, a sua altura maior, tende a diminuir um pouquinho. Não é muita coisa, uns 5 centímetros mais ou menos, mas a gente tende a diminuir. Então, pode acontecer sim, de na terceira idade você diminuir. E eu vou falar uma curiosidade para vocês que eu acho muito interessante. Vocês sabiam que os únicos órgãos do seu corpo que continuam crescendo independente da idade são o nariz e a orelha? É exatamente por isso que quando você vê o seu vô, ou você vê aqueles cartoons de desenho animado, os idosos tendem a ter um nariz muito grande e uma orelha muito grande, porque eles não vão deixar de crescer. Imagina se existisse alguém imortal, o tamanho do nariz e o tamanho da orelha que ele não ia ter. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu aguardo ver vocês novamente aqui na Khan Academy. Muito obrigado!